Paulo escreveu essa segunda carta numa tentativa de resolver a crescente tensão que havia entre ele e a igreja de Corinto. Parte dessa tensão era causada pelo fato de que os coríntios estavam dando guarida ou estavam acolhendo alguns pregadores que tinham chegado provavelmente da região da Judéia, se dizendo apóstolos de Jesus Cristo, a igreja, e nesse processo estavam diminuindo a pessoa de Paulo, estavam questionando a autoridade de Paulo. Então, pelo que nós lemos aqui na carta, essas pessoas se apresentavam como sendo verdadeiros israelitas, enquanto que Paulo era um judeu da dispersão. Eles apresentavam relatos de sinais e prodígios que tinham realizado. Diziam que tinham tido visões e revelações da parte de Deus. Traziam cartas de recomendação das autoridades lá em Jerusalém. E o alvo deles era dar credibilidade ao ensino deles, que Paulo diz nessa carta que era um ensino falso, era um outro evangelho, e tirar a liderança e a influência de Paulo na igreja de Corinto, para que então eles pudessem assumir essa liderança e exercer o poder e a autoridade ali naquela igreja. O apóstolo Paulo, a princípio, responde à argumentação desses homens nos mesmos termos deles. Depois ele vai dizer que está faltando àqueles apóstolos, entre aspas, as credenciais de um verdadeiro apóstolo, que são os sofrimentos. E ele dá pelo menos 2 vezes na carta, uma lista dos sofrimentos que ele passou por amor a Jesus, e que nenhum daqueles homens havia passado. Então faltava a eles aquilo que de fato, finalmente, haveria de autenticá-los como ministros de Jesus. Mas nessa primeira parte da resposta de Paulo, o que ele faz é responder às acusações ou às insinuações desses falsos apóstolos em pé de igualdade. São hebreus? Eu também sou da tribo de Benjamim, fui criado aos pés de Gamaliel, judeu de judeus, sou fariseu, fui criado segundo a seita mais severa da nossa tradição. Eles fazem milagres, os sinais as marcas do meu apostolado são conhecidas, porque eu fiz todos os sinais dos apóstolos, as marcas do apóstolo, que são os sinais e prodígios. São ministros de Cristo? Eu também, muito mais em sofrimento, em serviço, em perseguições. E aqui ele chega na questão das revelações. Eles têm revelações? Então eu tenho também. E eu estou constrangido pelas circunstâncias a falar o que eu vou falar agora, diz o apóstolo Paulo. Mas eu passei por uma experiência há 14 anos tão extraordinária que eu nem posso dar os detalhes para vocês. Mas eu prefiro não falar disso, porque vocês podem ficar pensando de mim mais do que vocês estão vendo em mim. Mas, Paulo continua, o que aconteceu foi que essas revelações foram tão grandes e tão sublimes, que para que eu não ficasse exaltado, para que eu não me considerasse mais do que eu sou, me foi colocado um espinho na carne, para me humilhar. E era tão intensa, foi tão intensa essa dor e o sofrimento que esse espinho me causou, que 3 vezes eu pedi a Deus para removê-lo, e Deus não me atendeu. O que ele me disse foi que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu agora me glorio não nessas revelações, nestas visões, mas eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que eu de fato sou forte. Então essa é a argumentação de Paulo no texto que nós acabamos de ler. É isso que ele está fazendo aqui.